Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lilian Lana, sou psicopedagoga, psicoterapeuta e eu tô aqui para falar do filme Divertidamente. Você já assistiu o filme? Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Tá. É melhor você assistir antes de assistir esse vídeo, porque pode conter alguns spoilers. Mas enfim, né, as pessoas me perguntam, enquanto terapeuta, o que eu achei do filme, né? Então eu vou fazer aqui as minhas considerações. Eu achei um filme muito bacana, eu acho que vale a pena assistir. Eu quero trazer para o nosso contexto, né, falando sobre tudo que a gente tem vivido hoje, da depressão, da ansiedade, né, de tantas outras emoções que têm vindo com força total e muitas vezes nós nem sabemos lidar. Então fica aí com a gente até o final. Quem assistiu Divertidamente 1, viu aí uma fase, né, da Laile criança, né, bem menorzinha, então usando as emoções básicas, alegria, tristeza, nojo, medo, né, que são emoções que todos nós, obviamente, né, já viemos com elas. E logo na adolescência a gente entra numa nova fase, né, em que aparecem novas emoções realmente, porque nessa fase que a gente é bem criança, a gente utiliza mais a parte emocional do cérebro. Então a gente não questiona muito, a gente não, né, não pensa muito sobre o que os outros estão pensando da gente. Normalmente, se a gente está na rua com uma criança e está tocando uma música no supermercado, o que ela faz? Ela começa a dançar. Né? A criança é totalmente livre, ela não está pensando nos julgamentos, no que as pessoas vão pensar dela. E já na fase da adolescência, né, começa a se desenvolver uma parte do cérebro que é mais racional, e aí o adolescente se torna bastante questionador, né? E a gente começa a questionar se existe Deus, se o pai está certo, se a mãe está certa, e a gente faz vários questionamentos nesse momento da vida. E então aparecem essas emoções, né, que a própria ansiedade diz no filme, num diálogo com alegria, que são emoções mais complexas, né? Que a garota agora precisa de emoções mais complexas, que só aquelas básicas estão um pouquinho ultrapassadas. Então a gente vê, né, o desenrolar de tudo isso, onde que ela se preocupa, né, se ela vai ficar sozinha, que é uma coisa muito comum na adolescência, se ela vai ter amigos, se ela vai ser aceita, né, e traz todo um sofrimento. E daí aparece a ansiedade, né, num cenário protagonizando o filme, que realmente, normalmente, ela protagoniza o filme na vida dos adolescentes, né? Eu trabalho muito com jovens, com adolescentes, e a maior parte deles sofre com ansiedade social, né, com medo do julgamento do outro, com medo do que vão pensar sobre, com sentimento de incapacidade, com sentimento, né, de complexo de inferioridade, de que não vai conseguir, enfim. A ansiedade, ela realmente entra com tudo, assim como ela entrou também na vida da protagonista da história. E aí a gente tem, né, o desenrolar de tudo isso, onde que as emoções básicas são retiradas, o medo ainda fala, somos emoções reprimidas. Somos emoções reprimidas! Né? Porque muitas das nossas emoções na adolescência são reprimidas. Né? É preciso, às vezes, a gente se torna, muitas vezes na escola, em alguns outros ambientes, a gente se torna um personagem para poder ser aceito pelos amigos, para poder ser aceito pela turma, né? A escola traz esse cenário onde a gente se preocupa muito com isso, né? A gente se preocupa em estar em turma e faz parte da adolescência isso, né? A gente vai crescendo, né? E o nosso primeiro objeto de desejo é a mãe, e depois entra o pai nessa história, né? E tá tudo certo, eles são suficientes. Mas quando chega na adolescência, existe uma outra demanda, né? Uma demanda mais voltada para esse lado aí, sexual, já do parceiro, da parceira. E nesse momento, os pais não são mais suficientes, né? Eles não conseguem atender essa demanda, obviamente. Então, o adolescente, ele corta meio que a ligação com os pais e busca uma terceira pessoa, né, a satisfação dessa demanda, que é do toque, que é, né, da paixão ali. Então, nesse momento, há um corte com os pais e há uma ligação com os amigos. Então, nessa parte, é a gente se preparando para a vida adulta, né? Deus é perfeito. E aí nos fez dessa forma. É um momento que a gente separa um pouquinho dos pais, corta um pouquinho o cordão, para que a gente possa se preparar para a vida adulta. Né? E aí acontece isso com ela está saindo do ensino médio, está indo, aliás, para o ensino médio, com medo de não ter amigos, e aí começa a ansiedade, né? De se ela vai dar conta, se ela não vai dar. E aí ela conhece uma popularzinha e ela quer estar com aquelas meninas, mas isso também tem um preço.
E isso a gente vê muito acontecendo, né, nas escolas, em todos os cenários da vida do adolescente, ele talvez mudando quem é, talvez ele encarando, sendo um personagem para se encaixar naquele contexto, para se encaixar ali naquela torre, né? Então eu não quero me apegar muito ao filme, mas aos detalhes do filme que tem a ver, né, com a minha profissão. Sou terapeuta, psicopedagoga há 10 anos, né, muitos atendimentos realizados e percebendo como que essas emoções, né, atuam nas nossas vidas e na vida, né, das crianças, dos adolescentes, e que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Então a gente não tem, né, o poder de mudar essas emoções, elas são inatas, mas nós conseguimos trabalhar ou nós conseguimos melhorar ou administrar, né, os sentimentos que vêm, né, logo após essas emoções. Por exemplo, acontece algo que me deixa triste, e eu vou de fato me sentir triste, porém eu posso mudar esse estado fazendo algo que me deixa feliz, eu posso mudar esse estado pensando, me lembrando de uma época, de algum momento que eu, né, estive muito feliz, e isso vai mudar também o meu estado, né? Só um exemplo. E, né, então, nessa fase da adolescência, a gente passa por várias emoções, é tudo bem estável, tem as mudanças hormonais, né, tem essa questão aí do cérebro se desenvolvendo uma outra parte, de uma outra forma, né, e então acontece tudo de forma muito intensa, e aí que muitas vezes os pais têm dificuldade de lidar com os filhos nessa fase, né, aí parece que o filho está rebelde, né, a mãe da Riley mesmo, né, se assusta um pouco, que ela está um pouco agressiva, que ela está um pouco diferente, mas é comum, né, na adolescência por causa de todos esses fatores. Então, uma coisa que eu achei muito interessante é quando, né, a alegria pega as memórias ruins, né, aquilo que não foi legal no dia da Riley, e manda para bem longe, ela manda, né, para um lugar bem distante. Isso é ela colocando exatamente no inconsciente, né? Nós sabemos hoje que somos aproximadamente 90% inconscientes. Então, dessa forma, a gente vê que muitas coisas foram lançadas, né, para esse inconsciente. E é com isso que eu trabalho hoje, né? Tem muita base na psicanálise para trabalhar aquilo que a gente não se lembra. Lembram que a alegria pegava as memórias e jogava bem distante? Ela estava colocando no inconsciente. E aí, colocar no inconsciente não significa que resolveu o problema. O problema está lá, ele só está inacessível, mas ele está lá e ele está gerando dor, ele está gerando frustrações, ele está gerando, né, assim, incômodos, e muitas vezes nós não sabemos o que está nos incomodando. A gente tem uma ira, tem uma dificuldade de lidar com determinadas coisas, tem alguns medos que a gente não entende por quê, e isso é resultado das coisas, do material, do conteúdo que está lá nesse inconsciente. E o cérebro funciona dessa forma, para nos proteger. Quando é uma coisa ruim, ele pega e lança lá no inconsciente. Melhor ficar lá para ela não ficar lembrando e tal. Porém, isso continua lá, né? Isso é resolvido, mas no finalzinho, quando, né, tudo desmorona e todas as memórias voltam, né, para o consciente, digamos assim. Então, né, eu achei essa parte muito interessante, gostei demais de mostrar dessa forma. Não sei se todo mundo vai entender dessa forma, né, porque eu trabalho com essa abordagem, então para mim é fácil identificar isso. Achei fantástico quando mostra isso. Achei fantástico quando a alegria leva as memórias, né, e coloca como se fosse num lago e sobe, né, uns fios meio dourados, que são as crenças, né, o sistema de crenças da Riley. Como que é criado? A alegria, ela colocava só as memórias boas ali e ela criava crenças, né? Eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Só que isso é verdade? Não, isso não é verdade. Nós não somos só luz, nós somos luz e sombra, infelizmente, né? Nós temos qualidades, temos nossas limitações também. E aí a alegria até então colocava só crenças positivas, né? E a ansiedade depois começou a levar outros tipos de crença também. Ela começou a levar um tanto de crenças. E aí iam se formando, eu não consigo, eu sou pior, eu não sou capaz. I'm a good person. I need to fit in. But I want to be myself.
I'm brave, but I get scared. Success is I make mistakes. I'm nice. I'm mean. I'm a good friend. I'm a terrible friend. I'm strong. I need help sometimes. Assim é formado o nosso sistema de crenças, né? A partir de memórias, de vivências, de traumas, a gente vai tendo né, essas crenças sendo formadas e isso nos prejudica até a fase adulta. Muitas das coisas que nós não conseguimos fazer está relacionado com essas crenças, né, que começaram às vezes na infância, né, que alguém disse que a gente não ia conseguir, que a gente não era inteligente, que a gente não ia ser nada na vida, e aí a gente criou essa memória e essa memória trouxe uma crença que permanece até a vida adulta e se não for tratada vai permanecer até a morte do sujeito, né? Então a gente precisa verificar esse sistema de crenças e a gente no consultório trabalha com reprogramação mental. Então é possível fazer reprogramação mental e mudar o sistema de crenças, porque muitas pessoas não avançam exatamente porque estão presas nesse sistema, né, que não favorece. Muitas pessoas têm muitas crenças que a gente chama de limitadoras ou limitantes, que são criadas dessa forma como mostra no filme, né? Achei isso fantástico. E depois, quando a ansiedade ela toma mesmo, né, o poder ali, ela vai acelerando. E o que eu achei mais legal é quando ela mostra os cenários, porque de fato a ansiedade ela traz muitos cenários. Ela abre, né, como se fosse um teatro da vida real ou um filme da vida da pessoa ali na frente, porém com cenas catastróficas, né? A ansiedade, ela não traz pensamentos bons, ela traz sempre pensamentos ruins. Então, o jovem, o adolescente, o adulto, a criança, né? Que tem criança também já com ansiedade, infelizmente, o que acontece? Ela vai criando cenários e ela vai se perdendo nesses cenários e ela vai ficando cada vez mais ansiosa. E aí vem aquele sentimento de taquicardia, sudorese, tremedeira nas mãos, nos pés, né? São os sintomas, essa é a ansiedade clássica, é o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que hoje é muito comum aqui no Brasil. Então a gente tem todos esses sintomas porque a pessoa vai visualizando aqueles cenários e ela começa a acreditar neles, né? Então se ela vai fazer uma viagem, ela começa a pensar, nossa, e se o avião cair? E se chegar lá eu não gostar? E se o hotel for muito ruim? E se eu comer alguma comida e passar mal? E se, sei lá, acontecer uma catástrofe no aeroporto? E ela começa a desenvolver esses cenários, a mente vai trazendo esses cenários e ela começa a realmente se entregar a esses cenários. E aí vem o desespero, vem o pânico. E aí tem todo o sistema, né, dentro do cérebro que começa a funcionar, como se realmente a gente estivesse em perigo. E aí libera cortisol, adrenalina e tudo mais, para que a pessoa possa fugir, né? Porque o corpo está acreditando que você está passando por um perigo real. Então a gente tem toda uma descarga do corpo para você parar, para lutar, para congelar, né? Para fugir. Então, a gente tem todo esse desdobramento aí acontecendo, né, no corpo durante esse momento de ansiedade, que às vezes durou poucos minutos, mas a pessoa fica extremamente cansada, como se ela tivesse lutado por horas, né? E a gente vê ela assim, né, a Riley acordando, toda lá, eu sou a pior. Não fez a mochila? Eu sou a pior! E ela cansada, e ela com ansiedade não consegue dormir, vai treinar a noite toda para ela não passar vergonha, ou para ela não frustrar, né, ou decepcionar as colegas. Então a gente vê esse quadro da ansiedade muito bem colocado no filme, né, onde que ela toma ali o papel e ela tem uma frase muito interessante, inclusive, que ela fala que ela, né, ela está no futuro, ela cuida do futuro, se preocupa com o futuro. Eu planejo pro futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! Mas ela não pode parecer empolgada. Porque a ansiedade é isso, né? A ansiedade é a pessoa que está ali ligada no futuro, né? A pessoa está se preocupando com amanhã, com a prova que tem que fazer na próxima semana, com o trabalho, com a visita que vai receber. Ela está sempre lá no futuro. Mas, na verdade, como não tem como mudar esse futuro, né? Como não tem como tocar esse futuro, porque ele é intocável. Quando a gente chegar lá, ele já não é mais futuro, ele é o presente. Então, a gente está correndo atrás do vento, né? E aí a gente precisa, o tratamento para ansiedade, basicamente, é você conseguir se voltar para o presente, entender que você só tem o presente, você só tem o hoje, o amanhã não te pertence, né? Então, amanhã são outras possibilidades, são outras circunstâncias, e você precisa ficar ali, voltar para o presente e ver o que você pode fazer hoje.
né? E no filme, em nenhum momento, a alegria fala isso com a ansiedade, né? Ela fala, isso pode ser resolvido hoje? E a ansiedade diz que não. Ela fala, então fica aí, sentadinha, toma um chazinho, né? Que é isso que a gente precisa fazer com a nossa ansiedade. Colocá-la sentadinha na poltrona, porque o que não dá para resolver hoje, não adianta a gente ficar se matando, não adianta a gente ficar sem dormir, porque, né, ela vai, é impossível mudar o futuro. Não tem como eu ver a prova que eu vou fazer daqui a uma semana, não tem como eu arrumar a casa hoje para a visita que vai chegar daqui a uma semana, porque vai estar bagunçado até lá. Eu tenho que esperar o dia, as coisas só acontecem no presente. Né? E algumas pesquisas mostram que pessoas chegam a perder até 40% da vida presa no passado ou no presente. Né? Porque tem os depressivos presos no passado e os ansiosos ali no futuro. Então as pessoas às vezes estão tão presas nesses outros dois tempos que elas não vivem o presente. E o presente é uma dádiva, né? Ele se chama presente, porque ele é uma dádiva de Deus, né? É tudo que a gente tem hoje. Então achei perfeita a forma que o filme coloca, né? Ela vai ficando muito agitada, muito agitada, muito agitada. E aí as pessoas mostram a Riley entrando numa crise de ansiedade, né? Quando ela está ali dentro, acho que do vestiário, alguma coisa assim. E ela vai entrando em crise de ansiedade, porque a ansiedade vai aumentando, 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 né? E realmente tem muitos pacientes com crise de ansiedade, a crise de ansiedade horrível, a pessoa com dificuldade de respirar, trêmula, taquicardia, parece que vai morrer, né? A sensação da pessoa é que ela vai morrer. E aí tem, como eu disse, essa liberação toda de cortisol e tal, e a pessoa realmente não fica bem naquele momento, mas ela passa em alguns minutos, né? A pessoa precisa entender que vai passar em alguns minutos, ela precisa manter a calma, e a respiração ajuda muito, né? Ela ir se acalmando e voltando para o seu estado normal. Né? É difícil lidar com a ansiedade, e aqui, gente, eu estou falando da ansiedade patológica, porque quando ela chega com as malinhas ali na mente da Riley, ela é uma emoção, simplesmente uma emoção comum que todos nós temos essa emoção da ansiedade. Porém, em alguns momentos da vida, ela se torna patológica, né? Que é isso que eu acabei de falar, dos sintomas, é quando ela perde o controle, é quando ela está 24 horas ali no controle, né? Trazendo pensamentos, preocupações, enfim, essa ansiedade que eu estou falando, que muitas vezes precisa entrar com medicação, né? O psiquiatra ali auxiliando, o tratamento psicoterapêutico, né? Para conseguir lidar, aprender e entender que atrás da ansiedade existe um medo, existe um grande medo, e a gente precisa descobrir que medo é esse, e a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Então, fechando tudo, esse medo pode estar no inconsciente, né? E a gente precisa, então, buscar o que está acontecendo, se foi na infância, se foi na gestação, em que momento da vida, ou em quais momentos, né, podem ser mais de um, inclusive, que houveram traumas, houveram situações que prendeu a pessoa num medo, e hoje ela vive com esse medo de não ser aceita, né, o medo da rejeição, do julgamento, e, enfim, vários medos, né, por causa dessas situações, e aí a gente precisa encontrar e cortar o mal pela raiz. Então o filme assim, foi excelente, ele mostrou de forma muito clara, muito objetiva, né, como que isso funciona, mostra também, né, no finalzinho ali, que todas as emoções elas precisam interagir, a gente não tem só um tipo de emoção, não dá para ficar feliz o tempo todo, não dá para ficar triste o tempo todo, não dá para ficar com medo o tempo todo, mas que cada uma das emoções ela existe para nos proteger, ela existe para nos ajudar, nosso cérebro é perfeito. Né? Só que por causa das circunstâncias, algumas entram em desequilíbrio, né? E nesse desequilíbrio vem as patologias, mas elas precisam estar harmoniosamente ali, trabalhando juntas, para que nós tenhamos, né, uma saúde mental boa, para que a gente possa viver de uma forma saudável. Então, se você se encontra, né, em alguns desses sintomas, em algumas dessas circunstâncias, procura ajuda. Né, procura um bom psicoterapeuta aí para te acompanhar, um bom psiquiatra para você fazer uma avaliação e ver, né, como é que está isso aí, se está tudo certo ou se está em desequilíbrio. Tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu vou respondendo, né? E obrigado por ter ficado até aqui.